Boa tarde, meus amigos, amigas, os que estão assistindo agora, né, a nossa live e os que vão assistir depois também. E hoje, novamente, estamos aqui com o Pronto Falei, desta vez também com uma grande mulher da nossa cidade, que foi eleita, dá para dizer eleita, né, Cacá? Que recebeu o maior número de votos no prêmio, no projeto do Jornal IBA do Mulheres que Brilham. Só para repetir, né? A gente enviou questionários para 55 lideranças da cidade, entre lideranças políticas, comerciais, industriais, empresariais, né, sindicatos, associações comunitárias. E eles responderam, então, com nomes nesses 11 segmentos. E a gente pegou, então, os 3 nomes mais votados, né, em cada segmento e colocou naquela votação popular, que, por sinal, gente, deu quase 5 mil votos. Ficamos muito surpresas para ser o primeiro, assim, né? E a Cacá, então, foi destacada, Carliane Pinheiro, né? Conhecida por Cacá. Cacá, pode chamar de Se Cacá. chamar Carliane, nem atende sabe mais. Quem é, né? Eu também. É Lica. Tu sabe meu nome? Não. Viu? É sempre a Lica, que nem Cacá, né? É Cacá, é Maria Luísa, tá? Mas, e fica o apelido, mas eu também não me importo que é. Então a Cacá, ela obteve a preferência na liderança comunitária, né, que é uma coisa importantíssima para a nossa cidade. A Cacá atualmente é diretora de Assistência Social e Cidadania, também é presidente do CONDIM, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, participante, eu não sei, do Núcleo de Mulheres Maria, da CUFA, não sei se é... Tem uma época que era presidente, não? Isso, eu fui coordenadora. Ah, né, coordenadora, hoje participo. Tá. Uhum. Então participa do Núcleo de Mulheres Maria, da CUFA, de Montenegro, né? E a Cacá é engajada na luta pela valorização da mulher e principalmente pela prevenção e fim da violência contra a mulher há mais de 10 anos. Isso é uma coisa bem importante, nós termos pessoas que consigam enxergar o que realmente acontece, né, Cacá? Mas para a gente começar assim, rapidinho, que a maioria não te conhece assim tanto, e que nem eu também não, queria saber assim, como é que foi a tua infância, adolescência? Foi aqui em Montenegro mesmo, ou não foi? Certo. Primeiro eu quero agradecer, né? Assim, estou bem feliz, né, com a divulgação do IBA, né, das Mulheres que Brilham, então eu quero agradecer ao Jornal IBA. E aí falando sobre como é que foi a minha infância, né, minha juventude, foi bem difícil, assim, essa é a palavra, né? Eu nasci na antiga usina, que hoje é a Câmara de Vereadores, e com um mês, assim, nas ruínas, né? Sim. Nasci lá porque o pai e a mãe não tinham local de moradia, né? E a partir dali, com um mês, a gente foi morar então lá na Vila Esperança, que é o bairro Senai hoje. Então foi bem difícil assim, a minha infância, né? Um lugar bem de vulnerabilidade. Sem água, sem luz, sem estrutura, assim. Então a minha infância assim, foi bem complicada. A minha juventude também, sou filha de alcoolista, né? Mas hoje meu pai está em recuperação, já faz 20 anos, graças a Deus, que ele parou, né? De fazer uso de álcool, né? Enfim, não usa mais. Então a adolescência também foi bem difícil, comecei a trabalhar bem cedo, com 15 anos, para ajudar na renda 15 de casa anos. também, com 15 anos Olha já. só. Para ajudar na renda já de casa, né? Que era só a mãe, né? Para tudo, assim. Mas era só tu, não? Tem irmãos? Tenho mais 2 irmãos. Tenho irmão mais velho e irmão mais novo. Eu sou do meio. E aí eles também já logo foram trabalhar para ajudar, né? Também, irmão mais velho também já foi logo cedo. Todo mundo já foi trabalhar, né? E o mais novo, como tem uma diferença grande, né? De 7 anos, então ainda demorou mais um pouco. Mas a gente já foi trabalhar super cedo para ajudar a mãe. E esse difícil aí, ele te prejudicou em alguma coisa ou te ajudou? Como é que foi essa... Eu acho que ele acabou prejudicando porque era uma pessoa muito tímida, né, lá no começo, assim, né, então eu tinha muita vergonha, né, e aí com o tempo eu fui me engajando em algumas coisas, né, então eu comecei a trabalhar no comércio, então no comércio tu lida com o público, né, então... E tu é obrigada. Exatamente, então a partir dali eu já comecei com algumas habilidades, no atendimento, né, o público, então ele foi bem bacana. E aí logo depois eu participei de um processo seletivo de agente comunitário de saúde. E aí foi onde eu comecei a acompanhar, então, mais de 200 famílias dentro do bairro. Então, a partir dali, né, já me despertou essa liderança. A pergunta até que eu faria para ti agora seria justamente essa. Em que momento nasceu essa tua vontade de participar das coisas, de fazer alguma coisa para mudar?
né, para mudar esta realidade ou aquela realidade. Eu acho que isso é importante. Em que momento tu tomou essa decisão? Como assim, eu sou nascida e criada dentro da periferia, a gente vê então de todas essas dificuldades, né? Que muitas vezes as pessoas que não estão inseridas nesse contexto já têm toda essa dificuldade, né? Então, a partir dali, quando eu comecei a acompanhar todas essas famílias, estando lá dentro da casa, vendo a realidade, não só minha, como das outras famílias também, eu tive vontade demais, né? Eu quero fazer mais, né? Por mim e também pelas outras famílias. Então, a partir dali, a gente precisava muito usar o espaço da associação, né, comunitária do bairro para fazer atividades com os idosos, com as mães, né, com as mulheres, enfim, com as crianças. E a gente tinha muita dificuldade de acesso, né, de usar esse local que era da comunidade. Então foi a partir daí que a gente resolveu fazer uma chapa com mais de 80% da chapa mulheres para concorrer. Então, e no caso era a Vila Esperança era ainda. a Vila Esperança, Associação Comunitária da Vila Esperança Senai. Então, a partir dali, a gente bateu chapa com mais duas, né? Eram 3 chapas. E aí a gente foi eleita, a chapa eleita, né? Com a maioria de mulheres. Então, a partir daí começou essa liderança já Que dentro legal. da comunidade. Que bacana. É bom isso, né? Tu nascer numa comunidade e já lutar por ela, né? E eu até anotei assim, ó, que em 2017, tu como representante da Associação Comunitária da Vila Esperança, como tu estás dizendo, tu lutavas pela volta do atendimento do posto de saúde. Tu te lembra, né? Que teve um momento que eles cortaram. Aí eu anotei, né, o que tu falou na época. Temos muitas crianças e idosos e cadeirantes sem condições de se deslocar até a Secretaria da Saúde. Eles não têm transporte nem para ir e nem para voltar. Exatamente. Como é que foi essa luta aí do posto de saúde? Foi bem difícil, porque o que aconteceu? O posto precisava passar por uma manutenção, né? Que seria fazer uma reforma. E aí o posto acabou indo para dentro ali do ginásio. Só que ali não era estrutura, né? Para um posto de saúde. E aí a nossa UBS, então, foi para a Secretaria de Saúde. E a partir daí a gente começou a, né, questionar por que a demora da reforma do nosso posto. E aí o que tinha chegado para nós naquele momento era que ia ficar lá na Secretaria de Saúde, que a UBS ia ficar lá. Eu falei, mas como? Não tem o transporte, né, para os cadeirantes, para os idosos, para as crianças. Imagina a dificuldade, né, de ir caminhando e de voltar, né, no sol, na chuva, com toda a dificuldade. A gente sabia que era longe, então a gente começou a pressionar, né, para então que fizessem a reforma logo em seguida, para que devolvessem o posto para a comunidade. Eu lembro que o jornal IBA fez várias matérias sobre isso, né? Para justamente pressionar. E quanto tempo demorou, Cacá? 2 anos. 2 anos ainda. 2 anos. Foi bem difícil. E aí, na época, que bom, né, que o jornal IBA assim, nos apoiou, porque a gente teve uma visibilidade maior. Então, a gente saiu numa das capas do jornal IBA, a gente cantou um parabéns lá, né? Porque fez 1 ano que o posto estava fechado e a gente se juntou com toda a comunidade, enfim, porque era uma luta de toda a comunidade, né, para o posto. Sim, não era para 1, 2 pessoas, né? Era para todos, no caso. São 7 microáreas, né, que o posto de saúde abrange ali, então é uma comunidade bem grande. Sim, né? é grande ali, né, Cacá? Tu tens ideia quantos moradores tem ali? Dá em torno de quase 4 mil ali que são atendidos ali no posto de saúde, porque pega essas 7 microáreas, então pega ali toda imigrantes, né, que é de um lado até outro, atravessa toda a Esperança, mais um mutirão e mais uma partezinha ainda ali da Maurício Cardoso. Então é bem amplo mesmo. Eu não pego a parte da 5 de maio também, talvez, ali. Pega a travessa, toda a travessa pertence ali para o posto de saúde. Mas então, que idade tu tinha? Eu tinha em torno de 21, 22. Começou cedo, então. Bem cedo. A gente sabe, Cacá, que tu tens muito carinho pelo projeto Maria Maria, né? Da Central Única de Favelas, para quem não sabe, que é a CUFA, né? Mas explica assim pra gente como é que funciona esse trabalho desse projeto. É bem importante assim dizer que eu conheci a CUFA, né, lá dentro da comunidade, né, porque a CUFA, como trabalha com as periferias, então ela já estava engajada lá em outras atividades, junto com a saúde, com a educação. Então, a partir daquele momento eu conheci a CUFA, faz 10 anos, e a partir dali eu queria conhecer mais sobre a CUFA. Sempre fui uma pessoa bem curiosa, né, sobre as coisas. E aí, o que acabou acontecendo? Me convidaram para mim ser voluntária da CUFA. Eu digo, eu quero ser voluntária. E a partir daí, surgiu o Núcleo de Mulheres Maria Maria. Porque o que acontece? O núcleo, ele já tem em outras cidades, né? Até em outros estados, que é o Núcleo de Mulheres Maria Maria.
Então, a partir daí, eu me tornei a coordenadora, que era a professora Marileia. E ali eu assumi, então, que é um grupo com mulheres, né, para empoderamento, fortalecimento, e a gente pegar todas as demandas que tem e construir junto com elas, né, as soluções dessas demandas dentro da periferia. Então, eu sou uma apaixonada pelo núcleo, faço parte até hoje, não estou mais coordenando, mas faço parte. E a gente conseguiu fazer muita, assim... Mas explicando melhor, assim, que tipo de demanda? Por exemplo, violência contra a mulher. Por exemplo, serviços, como acessar o serviço, né? Então, muitas vezes, essas mulheres, elas estão tão ali no dia a dia que elas não conseguem sair, né? Então, também é difícil essas informações virem até elas, né? Então, além de palestras, empreendedorismo, capacitações, né, para elas. Então, trazer isso até, a gente diz, até a periferia. Sim. Porque hoje tem muitas coisas assim fora, né? Mas, como a gente diz, no asfalto, né? Então, juntar, né, o asfalto e a periferia, né? Como diz o Celso Ataíde, né? Nosso grande mestre lá da CUFA. Então, é justamente isso, fazer essa aproximação para trazer, né, essas oportunidades para essas mulheres de periferia. Não, muito, muito interessante o trabalho. Eu me lembro que até eu acho que eu ganhei um certificado uma vez. Exatamente, de dar essa visibilidade para essas mulheres, né? E tem muita participação? As mulheres aderem assim? Tem bastante participação. A gente chegou assim até em torno de 80 mulheres. Muito no bom. núcleo, assim, em torno de 80 mulheres. Bastante mesmo. Nosso espaço, né, Sim. pequeno lá da associação, 80 mulheres assim ativas participando. Ainda é aquele espacinho lá do lado do ginásio? Ainda é aquele espaço. Ainda é Mas tem eu me lembro que quando eu estava na Pastoral da Criança, a gente fazia no tipo de um galpão assim de madeira, mas daí fica mais para dentro lá. Aquele é também na Vila Esperança, não? Não, aquele ele fica ali no Senai, no Mutirão. É no Mutirão, no tá Loteamento certo. Bom Jesus, que Tá. também pertence ali para o Senai, Sim, né? sim. Que é a Associação do Loteamento Bom Jesus. Tá. Ali também tem atividades ali também com a comunidade. Ali tem um espaço bem legal. Eu ia te perguntar, né, em que momento tu entrasse na CUFA, já tá explicado, né? A gente nota assim que a CUFA, no início, vocês não tinham assim uma projeção, né? Então eu acredito que era mais difícil de conseguir as coisas. Como é que foi esse trabalho assim de vocês popularizarem isso, para as pessoas verem o trabalho e começarem a acreditar? Porque hoje tu vê que tem muitas pessoas, muitas empresas que estão ajudando também, né? Bánica, que bom que tu trouxe essa pergunta, porque assim, a CUFA tem 13 anos em Montenegro, né? E a gente sabe assim que a gente está numa cidade totalmente conservadora, né? E por mais que a gente fazia várias coisas enquanto CUFA, palestras, né, oficinas, bastante coisa, a gente nunca teve uma visibilidade tão grande. Agora, na pandemia, a gente teve uma visibilidade maior. Por quê? Muitas pessoas queriam contribuir com a função da pandemia, mas não conhecia a realidade das comunidades. E a CUFA ela já está há mais de 13 anos, né, inseridas dentro dessas periferias. Então a CUFA ela não trabalha só lá na Vila Esperança, né? Esse núcleo Maria Maria não tem mulheres só lá da localidade. Tem mulheres também do bairro Estação, do bairro 5 de Maio, do bairro Santa Rita, do bairro Ferroviário. Então é importante estar aqui, porque a CUFA está em todas as periferias, né? Que aqui o pessoal não gosta que fale periferia, mas a gente tem periferias, inclusive a gente tem periferias urbanas também, sim, né? Claro. Dentro da cidade. Então é importante também a gente citar isso. E também falar aqui que a CUFA é uma das maiores ONGs mundial, né? Que faz parte dos direitos humanos, enfim, tudo isso. E aí, justamente agora, na pandemia, aqui em Montenegro, que a CUFA foi ter uma visibilidade maior. A gente já havia divulgação, tudo, mas realmente tu tem razão, foi agora que o pessoal... É aquela história, tem muita gente que quer doar, mas não sabe aonde, né? Não sabe como. E aí o pessoal acabou procurando a CUFA, as empresas também, e aí eles ficaram, assim, maravilhados, né? Principalmente, assim, com tudo que a CUFA faz, esse contato com as mães, com as famílias e com os dados também, porque a gente tem os dados. Sim. Lá no bairro tal, quantas famílias vocês acompanham, quantas crianças. Então a gente já trouxe imediato todos esses dados, aparecem. Então a gente pode atingir tantas famílias, sim. Então acabou dando... Esse trabalho de levantamento tem que ter, né? Mas agora, Cacá, nós vamos para um assunto assim que eu acho que fazes um trabalho muito interessante. Recentemente, até o IBA, eu não sei se foi esse ano ou foi final do ano passado, nós fizemos uma série de reportagens sobre a violência contra a mulher, com o objetivo justamente de conscientizar e meio que, espero que as pessoas não me interpretem mal, mas tipo assim, dar um tapa na cara da sociedade, para a sociedade acordar para o que está acontecendo, né?
sobre essa coisa da violência da mulher, que não é só nas periferias, verdade, né? Seja dita. Tu deve saber disso. Como é que é o trabalho assim do CONDIM, do Conselho dos Direitos da Mulher? Como é que vocês estão conseguindo ajudar e fazer essa rede, né, que vocês têm de proteção? Ai, que bom que tu pergunta isso, porque daí a gente consegue fazer todo um resgate, né, sobre o CONDIM. Eu posso ser bem repetitiva, e a gente tem que ser, né, bem repetitiva, porque o que acontece? Em 2016, quando eu fui participar da Conferência Municipal do Direito das Mulheres, o que aconteceu? A gente não tinha um conselho ativo, né, na cidade. Então é importante trazer isso, porque foi justamente dentro de uma roda de conversa do Núcleo Maria da CUFA que a gente tirou essa demanda que não tinha um conselho ativado na cidade. Porque o que acontece? As mulheres trazem muito essa realidade das violências que elas sofrem, né, no contexto familiar. Então foi a partir de, mas onde é que eu acesso? Qual é o serviço que eu posso acessar? Como é que eu posso fazer a denúncia para o conselho? E daí, cadê o conselho? Aí a gente foi atrás, né? E aí a gente chamou uma reunião, a CUFA chamou uma reunião com várias pessoas para discutir isso. Por que o nosso conselho está desativado? E a partir dali a gente conseguiu reativar o conselho. Então eu participei da conferência municipal, eu saí na estadual, e aí eu disse, eu vou ir para Brasília, porque a gente precisa levar, né, essas demandas das mulheres, que é justamente essa violência contra a mulher. E aí o que aconteceu? Lá na estadual, eu saí como delegada para a Conferência Nacional em Brasília, em 2016. Quando eu voltei, a gente reativou daí o conselho na cidade, porque tem que ser nas bases, né? A gente tem que começar dentro do município. Então foi a partir dali, nessa reunião que a gente fez, né, com as mulheres e com a rede, que a gente ativar o conselho. Isso foi em 2016. E aí, em 2017, a gente criou, então, a rede de enfrentamento e atendimento à mulher em situação de violência. Por quê? Hoje o CONDIM, ele tem 10 conselheiras. Então, são 5 governamentais e 5 não governamentais. A gente viu que é muita pouca gente para trabalhar com essa questão que envolve, né, a violência contra a mulher. E aí, a gente criou, então, a rede em 2017. E como é que as mulheres acessam? Gente, é uma estrutura, eu posso dizer para vocês, assim, bem mínima, assim, né? Sim. A gente tem hoje um celular, que é o meu celular, né, pessoal, e não tem horário, ele fica ligado 24 horas. Então, chegam as denúncias por ali e principalmente as orientações. Como é que eu faço? Minha mãe sofreu, como é que eu faço? Minha irmã sofreu. E como tu traz? A gente sabe que não é só dentro da periferia, que é, né, em todos os bairros, e isso é a nível, né, de todos os municípios. Todas as classes sociais, vamos dizer assim. Sociais. Só que o que acontece? Aquela mulher que sofre violência, dentro de uma classe média alta, ela tem condições de sair daquele relacionamento e alugar uma casa para ela, né? Ou comprar um apartamento, enfim, ela tem condições financeiras. E a mulher que está lá na periferia, se ela sair de lá, muitas vezes ela não tem para onde ir. E aí ela vai pensar muito mais se ela vai denunciar, porque daqui a pouco ela vai ter várias outras dificuldades, né? Financeira, econômica, enfim, né? De onde é que ela vai ir com os filhos. Então a gente sabe que é bem mais, fora a tensão lá dentro, que se tem alguma coisa também que envolva também questão de drogas, né? Enfim, né? Então é bem mais complicado para essa mulher da periferia poder fazer essa denúncia. Então é um trabalho bem árduo assim do conselho, porque ele tem que fortalecer a mulher, né? Tem todo um processo que ele tem que trabalhar, que não só a questão, eu vou denunciar, deu, pronto, agora não, mas que estrutura, daí, né? O que tu vai dar para ela depois dessa denúncia? Só a segurança que tu vai dar para ela de fato, né? Porque tu denunciou, mas tu vai ter que voltar para casa, e quando chegar lá, né? Chegar lá o documento, enfim, que ela denunciou, como é que vai ficar? Como é que vai ficar essa tensão? Então envolve muitas mais coisas, né? Que não é só simplesmente fazer a denúncia. Ô Cacá, tu tem uma ideia, pode nos dar uma ideia de números, assim, quantas ocorrências, tipo mês, assim, ocorre? Mês, assim, não, porque quem tem mais, assim, é a Deane, mas chega muitas denúncias, assim, para nós no mês, né? Tipo assim, já deu no mês de chegar para nós mais de 25 denúncias no mês. Meu Deus, é bastante, né? É bastante. Então tem meses que pode dar 5, mas tem meses que pode dar 25, né? E aí o que acontece? O celular, o que acontece? Como a região do Vale do Caí não tem conselhos em todas elas, muitas vezes alguém acaba dando o meu celular para quem mora em Tupandi, para quem mora em Broxia, sendo que não pertence para Montenegro. Mas a nossa DEA aqui, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ela é de toda a região do Vale do Caí. Então, para ver como é bem mais complexo do que a gente possa imaginar, né? E que bom que a gente tem uma DEA,
porque são somente, se eu não me engano, 23 DEAs em todo o estado do Rio Grande do Sul. Gente, se mas tu que pensar beleza nisso, nós termos sido, né? que foi uma A luta de conquista, vocês, foi uma conquista, exatamente. né, também da comunidade montenegrina para que tem essa... Essa questão da mulher, a violência contra a mulher, é principalmente uma questão cultural que a gente tem que enfrentar, mas não se sabe quando. E que bom que tu traz, Nica, que tu trouxe assim, é um tapa na cara, é bem isso mesmo. A gente precisa se engajar mais e mais pessoas, né, para falar sobre isso. Porque não adianta a gente querer esconder ou querer achar que não existe. Isso é coisa lá da periferia. Não é, a gente sabe de muitos casos, né, e como tu disseste, só que na periferia as mulheres não têm condições, muitas vezes não denunciam, porque ela não vai ter quem a sustente depois. Né? E é todo um ciclo, né, da violência. Muitas vezes denuncia, daí não conseguiu se estruturar, acaba voltando. Exatamente. E aí vai continuar naquele... É uma situação assim bem complicada. Cacá, me diz uma coisa. E agora como diretora de assistência social, que no caso, agora tu está do lado de quem tem a caneta. Quem tem a caneta para fazer as coisas, né? Tu acha assim que agora tu tem mais chances de fazer mais alguma coisa? Bem, todas as perguntas são importantes, né? Mas essa é uma bem fundamental, assim. Eu fui convidada pela gestão, né? Então, a atual gestão, para assumir a diretoria do DASC. E antes eu estava no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, né? Que trabalha com violação de direitos. Então, a partir dali, agora eu fui convidada a participar ali da diretoria do DASC. E como tu falou, eu acho importante, assim, a gente sabe que a questão social, ela tem uma verba bem pequenininha, né? Que tem a saúde e tem a educação que vem primeiro, né? Ainda mais agora que a gente está na pandemia. Então, o que a gente até entende isso, né? Exatamente. E o que a gente precisa, então, buscar? A gente sabe que o poder público não vai resolver todos os problemas, né? Então, que a gente precisa procurar parceiros e apoiadores, para que, de fato, a gente consiga fazer as ações e as políticas públicas a serem implantadas, né? Que necessitam, principalmente para as pessoas, né, mais vulneráveis. Então, o social, ele é isso, né? Mas assim, tu tem tido apoio do governo municipal para fazer as coisas que tu queres? Total, acho que é até importante a gente salientar aqui que eu fui convidada, não tenho nenhum partido político, né? Isso já é importante, já é por todo um trabalho que eu venho desenvolvendo, né, há muito tempo na cidade. E aí eu acho que com certeza, porque quando tu leva um projeto, tu tem que ter um olhar diferenciado para aquele projeto, né? E principalmente das questões sociais. Então, se tu leva aquele projeto, tu tem que ter apoio, né? Dos gestores. E isso está acontecendo. E para isso funcionar, claro que tu tem que ter os apoios dos parceiros, né? Buscar sempre parcerias para poder implantar. Não, isso é bem legal. Agora vamos para cima, né? Qual é o teu maior sonho como líder comunitário? Olha, Nico, o meu maior sonho é que mais mulheres tenham voz e vez dentro dessas comunidades periféricas. Assim como eu tive que gritar, né, muitas vezes para ser escutada, eu gostaria muito que essas mulheres e meninas de periferia também tivessem voz e vez para as questões, né, das mulheres. Então esse é meu sonho, que tenha mais líderes comunitários, né, mais mulheres engajadas na liderança comunitária. Mas tu está trabalhando para isso? Sim, eu trabalho para isso. Principalmente dentro do núcleo, principalmente lá dentro da comunidade, né, na associação. Até a gente tem agora algumas mulheres lá do projeto que estão fazendo um curso que foi proporcionado, né, pela Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania, que é o curso de corte e costura. Tem um ônibus, né, do Senai que está lá adaptado para essas mulheres fazerem esses cursos, né. Então é isso, dar oportunidade, né, voz e vez, né, para essas meninas, né, para que elas possam se empoderar e ocupar esses espaços. Em ocupando esses espaços também, de certa forma, evita que entre naquele círculo vicioso que a gente conhece muito bem. Exatamente. Né? Se a gente trabalhar a prevenção dessas meninas, elas vão estar mais empoderadas. Então, elas vão saber os canais para denunciar, elas vão ter mais oportunidades para fazerem cursos, né, para estudar. Principalmente hoje a gente tem, assim, ali em torno de 12, 13 anos, já para de estudar, né? Os adolescentes, eles já param de estudar. Então, a menina vai engravidar mais cedo, né? Ela já vai estar já nesse contexto de vulnerabilidade mais aflorada. Então, é trabalhar a prevenção.
Eu lembro que quando eu trabalhei na Pastoral da Criança, nós tínhamos uma vez, numa das famílias, uma menina com, se não me engano, era 15 ou 16 anos, que já ia ter o terceiro filho. Então, assim, aquilo que a gente falou, um círculo vicioso que a gente tem que tentar agir para interromper, né? Para que elas tenham uma chance de ver alguma coisa diferente. Exatamente, até uma perspectiva, né, Nica? Elas precisam ter essa perspectiva. E hoje a gente trabalha também com essas mães que não tiveram essas oportunidades, porque é exatamente isso que tu traz, engravidaram lá cedo. Certo. Até posso falar da minha mãe, que foi uma que engravidou cedo, né? Ela teve meu irmão com 15 e eu com 16. A minha mãe é super jovem, né? Deus. Mas claro, ela já vem com uma carga assim, né, bem sofrida, porque é uma guerreira, né? Então, hoje ela tem problemas de saúde, enfim, né? Então, hoje a gente trabalha com essas mães também, que foram mães jovens, para a gente dizer assim para elas, olha, nunca é tarde. Então, hoje tu pode fazer sim um curso, pode voltar a trabalhar, né? Pode fortalecer também as meninas, né? Isso é importante. Ai, que bom. Esse é o teu sonho, então? Esse é meu sonho, por mais então, vamos rezar, comunitárias. Vamos rezar que isso se realize, né? E eu gosto bastante de falar sobre isso, porque eu digo para todo mundo, né? Esse tempo que eu trabalhei na Pastoral da Criança, para mim foi muito importante para poder enxergar essa realidade. Porque quem está de fora, tu ouve muito, tu dá as roupas, quando tu vê tá no lixo, ou tu já ouviu isso várias vezes? Ou, esse pessoal não quer trabalhar, e por aí vai. E aí tu chega, convive com eles, não é nada disso, né? Tem um preconceito muito grande. É um preconceito enorme. E se isso acontece é porque tem uma razão, né? Muitas vezes não tem nem água para lavar. Exatamente. Então é importante até que as pessoas, de repente, ligam aqui para Cacau, até para mim, vamos lá olhar alguma coisa, né? Vamos lá conhecer a realidade. Vamos conhecer a realidade. Porque a gente falar de fora, e eu me considero também uma privilegiada, também trabalhei bastante, mas graças a Deus, né, a gente tem uma condição boa, mas tem pessoas que não conseguem sair daquele círculo que nós estávamos falando antes, né? Então, convidamos eu e a Cacá. Isso aí. Convidamos a todos né? para conhecer esta realidade. Cacá, eu por mim ficava falando o resto da tarde, mas infelizmente nós temos um tempinho, né? A última pergunta, por que tu acredita? Eu acho que eu nem precisava fazer essa pergunta, né? Mas está aqui, ó, na minha colinha. O pessoal já sabe que eu pego uma cola só. Tá na minha colinha, eu vou fazer. Perguntas, né? Por que tu achas que as pessoas votaram em ti, assim, com grande diferença de votos? Tu acha que é o reconhecimento pelo teu trabalho? Eu acho que é o reconhecimento por todo esse tempo que a gente vem trabalhando com a liderança comunitária, né? dentro da comunidade. Então, eu acho que é justamente esse trabalho de anos já, e eu acho que muitas pessoas se identificaram também comigo. Nossa, ela é lá da periferia, ela vem fazendo esse trabalho de liderança comunitária, está no conselho e vem vindo, né? Eu gosto de dizer assim, que eu acho bem interessante, que a minha vida foi todo um processo, assim, sabe? De aprendizagem, né? E de construção, né? E coletiva. É uma construção coletiva. Que se hoje eu estou aqui dando essa entrevista e que o pessoal votou em mim, é por conta do Núcleo de Mulheres Maria Maria, é por conta da minha família, é por conta dos meus amigos e das pessoas que acreditaram nesse meu potencial, né? De ser uma liderança comunitária. Então nós queremos também te cumprimentar, né? E também a gente conhece pelo menos parte do teu trabalho, porque o jornal tem essa missão também, né, de dar visibilidade. Então eu queria que se tu tem alguma coisa para dizer pro pessoal aí, Eu quero agradecer, Nica, o Jornal IBA, por fazer esse momento, né, das mulheres que brilham e dar também, né, essa visibilidade para esse trabalho que essas mulheres vêm fazendo, né? Que foram bastante mulheres que concorreram também. Sim. Então tem outras lideranças comunitárias, como tem, né, em outras áreas, né? Então, parabenizar também todas essas mulheres, né? E dizer assim, para não desistirem, porque a luta ela é árdua e grande, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Então tá, pessoal, nós vamos nos despedir agora, avisando que segunda-feira temos mais uma live do Pronto Falei. E dizer para vocês, desejar um bom final de semana a todos, né? E terminamos aqui, então, mais um Pronto Falei.